Então, sejamos todos bem-vindos ao nosso Evangelho da Noite, esse Evangelho que traz muita amorosidade para nós e fortalecimento aí para nós podermos prosseguir na nossa jornada evolutiva mesmo à distância, mas somos uma família fraternal e deveremos continuar como tal. Eu vou pedir à Cláudia que faça uma divulgação de uma palestra que vai ter no nosso Centro Espírita, da Deusa Samu. Você pode fazer, Cláudia, por favor, antes da prece? Boa noite, pessoal. Dia 4 agora, a gente organizou uma roda de conversa com a Deusa Samu, onde ela vai falar dessa questão do luto em tempos de pandemia e a questão da família. Vai ser bem interessante. O tema não era esse, mas devido às circunstâncias, foi conversado com a diretoria e nós conversamos com ela e ela aceitou mudar. Afinal, hoje em dia, todos nós passamos, nem que seja indiretamente, por essa situação da pandemia, e acho que vale uma roda de conversa. Ela é bem suave, ela traz muita leveza para o tema, para a gente ir se fortalecendo com isso. As inscrições estão abertas, vocês encontram o link pelo WhatsApp, geralmente nos grupos, ou no Facebook do CENGE, né? Centro Espírita Natalício de Jesus, tem o link para se inscrever. Será um prazer ter vocês, todos. Obrigada, Cláudia. Vamos, então, iniciar pela prece, que a Noeli vai trazer para nós. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Que conectados que estaremos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, e com os espíritos amigos, nossos espíritos protetores. Vamos em pensamento ir até o natalício de Jesus, sendo abraçado por aquelas equipes de espíritos dirigentes no plano espiritual do nosso trabalho de segunda-feira. E assim, harmoniosamente, com esses espíritos, com o nosso coração sereno, tranquilo, nós vamos rogando a esses espíritos, a Jesus, nosso Mestre, que nos envolvam na sua luz, no seu amor, para que possamos entender todas as lições, não só compreender no intelecto, mas principalmente entender na vivência cristã. E tanto Cristo nos convida a isso todos os dias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma ótima compreensão do Evangelho de hoje. Graças a Deus, obrigada, Noeli. Bom, nosso tema de hoje é um tema muito interessante, um tema bem ligado aos tempos que nós estamos vivendo neste momento. Então, antes de começar o tema está sob minha responsabilidade hoje, e antes de começar, eu gostaria de pedir à nossa querida Joana, ao meu querido mentor, que me ajude, me intua, para que eu possa transmitir o tema com mais leveza e com mais discernimento. E também a todos que estão participando desse evangelho, que possam assimilar esse tema também com bastante entendimento e bastante sabedoria no uso da vivência, como a Noeli disse aí na prece. Graças a Deus. Bom, vamos então começar o nosso tema do livro Entrega-te a Deus, 13º tema, temor da morte. Temor da morte. Quem tem medo da morte aí? Levanta a mão. Quanto de mentiroso. Todo mundo. É.
Pois é, né? Então a Joana vem esclarecendo para nós alguns aspectos relacionados à morte. Ela não fala de uma forma abrangente, ela pega situações específicas, né? E nós vamos começar por uma historinha que o Richard Simonetti contou, porque o Richard Simonetti é um palestrante espírita, já desencarnado há pouco tempo atrás, um batalhador muito devotado a Jesus e ao ensinamento que o Espiritismo traz para nós. Ele tem um livro que diz Quem Tem Medo da Morte. É um livro muito interessante, altamente recomendável para todos nós. E nesse livro, Simonetti abre com uma história muito interessante e eu achei oportuno trazer aqui na noite de hoje. A história tem por título Bico de Luz. Então, Simonetti diz o seguinte, que um homem transitava por uma estrada deserta, vão me imaginando, um homem transitando por uma estrada deserta, altas horas da noite, uma noite escura, sem luar, parecia que as estrelas estavam apagadas. Estão imaginando a cena? E por ali, para piorar a situação, também aconteciam alguns assaltos. Olha que situação que esse homem se encontrava. E ainda tinha um agravante. Ele percebeu que alguém acompanhava ele. Nossa Senhora! Assombração. Ele ficou todo apavorado e perguntou: Olá, quem vem aí? Perguntou todo assustado. Mas não obteve resposta. O homem apressou o passo e o perseguidor também. O homem correu e o desconhecido perseguidor também. Apavorado, em desabalada carreira, coração galopando no peito, pulmões em brasa, ele passou diante de um bico de luz. Era um poste que tinha uma lâmpada acesa. E assim que ele passou pelo bico de luz, ele olhou para trás e viu o seu perseguidor. E quando ele identificou o perseguidor, não era nada mais, nada menos do que um velho burro que era acostumado a acompanhar os andarilhos. Então, olha o que o medo faz quando a gente não conhece o perseguidor. Então, esta história do que o Simonetti conta para nós se assemelha ao medo da morte. E quando nós encontramos um bico de luz, que é o ensino espírita, nós vemos que o medo é decorrente do desconhecimento do processo do que é morrer. E a Joana, ela já inicia o texto dela dizendo que o temor da morte é resultado da ignorância a respeito da vida. Ignorância no sentido de não conhecer o perseguidor, não ter destrinchado ainda as situações do que é a morte. Nada mais do que a morte não existe, continuação da vida. E a história do Simonetti, que ele nos traz, se assemelha muito com este medo da morte, é o perseguidor. Todos nós sabemos que nós temos esse perseguidor, né? A gente já parou para pensar? Né? Todos nós temos, uma hora vai nos pegar, né? Então, o bico de luz que a Joana traz aqui para nós, nesse texto tão bonito que ela coloca para nós, são as vozes do além,
que Allan Kardec nos traz através da codificação para contar sobre a vida além túmulo. E nós vamos percebendo que a Joana é uma das vozes do além, porque ela já está no outro plano da vida. Porque a Joana não é um bico de luz. A Joana é um holofote. É um holofote tão grande que vem nos indicar caminhos de bem viver nesta encarnação e as suas consequências depois da encarnação. A Joana, ela diz no livro, no texto, que para morrer basta encontrar-se vivo, é óbvio, né? Então, uma hora nós vamos partir. E todos nós vamos deixar o corpo físico neste fenômeno que nós denominamos morte. A questão é cada um de nós entender: será que nós estamos preparados para isso? Esta é a grande questão. Será que nós estamos preparados para isso? Porém, nós vamos vendo que o Espiritismo, essa grande luz, ilumina os caminhos misteriosos desse nosso retorno. Vai afugentando o medo. E o que faz o Espiritismo? Mata a morte, mostrando que o espírito é imortal. A Joana, ela vem colocando mais algumas coisas interessantes aqui para nós. Ela nos diz que o medo da morte decorre muitas vezes de como é que a morte é vista por cada um de nós. Como é que cada um de nós encara esta situação de morte? Alguns encaram como sendo o fim de tudo. E ao encarar como sendo o fim de tudo, a separação total do ente querido, muitas vezes podem acontecer de entrarmos num desespero sem fim, esquecendo que nós temos outros membros da família que ainda acompanham a encarnação conosco, ou nós poderemos entrar numa depressão muito grande, ou nós poderemos ter sentimentos de revolta, quando temos esse ponto de vista de a morte sendo o fim de tudo. A Joana também fala que quando o nosso ponto de vista está ligado a um momento de prestação de contas, e aí nós vamos pensando bem ao longo da nossa jornada evolutiva nas sucessivas reencarnações, o quanto nós somos devedores. E o quanto foi incutido em nós as noções de pena eterna, as noções de castigo eterno, que nós vamos trazendo na nossa memória espiritual, estas noções intranquilas, essas noções equivocadas, mas de acordo com os tempos. Então, como nós já temos a consciência de que nós temos culpa no cartório, por enquanto temos, e esquecemos da misericórdia de Deus, esquecemos da bondade de Deus, então a situação de morte se torna apavorante para nós. Joana também diz que o ponto de vista do aniquilamento da consciência, que é um ponto de vista mais materialista, morreu, acabou tudo, não nos deixa tão tranquilos também. Quem é materialista também tem medo da morte. Então, essa questão de ponto de vista nos faz gerar este medo. E as religiões, de uma forma geral, em nada ajudam, ou quase nada, porque as ideias do castigo, as ideias das penas eternas, ou ainda as ideias que o espírito fica dormindo um tempo muito longo, estas ideias não trazem o entendimento do que é esse perseguidor. Desde os homens das cavernas, que fomos, né, porque nós já fomos homens das cavernas, nós utilizamos recursos para diminuir a dor
diz a Joana, no enfrentamento da morte. Diminuir a dor no enfrentamento da morte. Então, nossa visão é homenagear o falecido como um primeiro luto nesse enfrentamento da morte. Joana fala que é uma forma que nós temos de mascarar a morte dentro de nós, como esse sentimento, né? Mascarar, quer dizer, fazer de conta que ela não está acontecendo durante aquele processo de homenagem que nós fazemos nos velórios. E esses recursos variam de povos e variam de tempos em tempos. Então, ela cita aqui os cultos prolongados e afligentes como um dos recursos que nós utilizamos. E esses cultos prolongados e afligentes são através desses velórios longos, como teve agora do Príncipe Felipe, né, da Inglaterra lá, do Ayrton Senna e outros. E nós vamos lembrando o nosso amantíssimo Chico Xavier, que disse assim, no dia que eu desencarnar, eu quero que o Brasil esteja radiante de felicidade para que ninguém lembre da minha morte, para que a minha passagem seja uma passagem rápida, uma passagem tranquila, e uma passagem que não traga dor e sofrimento para ninguém. E a gente viu que não teve esse culto prolongado e afligente, porque era um missionário de Jesus. Outros povos fazem festas de libertação do corpo, usam muitos rituais. Nós sabemos que existem alguns povos que até deixam o morto embalsamado durante um ano convivendo com a família, para depois sepultá-los. São rituais que vão ao extremo. Outros povos usam, e aqui nós nos incluímos na nossa atualidade, que a Joana nos chama muita atenção sobre isso, de cerimoniais de alto luxo. Inclusive, Joana coloca lá, maquiar o morto, maquiar o falecido para melhorar a sua aparência. E nós poderíamos acrescentar ainda que nós temos a lembrança das carpideiras, que eram senhoras contratadas para chorar no velório. Quem é um pouquinho mais antigo lembra das carpideiras, né? E também para chorar o morto ou para beber o morto, que é onde se distribuía muitas bebidas durante o velório, numa forma de homenagear o morto e diminuir a dor. E tem ainda as missas encomendadas, pagas, e muito bem pagas. Então, são todos recursos que nós utilizamos, segundo a Joana, para diminuir a dor no enfrentamento da morte, como sendo a primeira vivência do luto. Depois vem o enterro. E aí a Joana fala para a gente que nós queremos que o nosso falecido vá para um mausoléu luxuoso, ricamente adornado de estátuas de bronze, com entalhes de ouro, encomendados para artistas famosos a um custo elevadíssimo. Ou nós colocamos o nosso ente numa capela luxuosa, onde a gente vê nesses cemitérios de interior, essas capelinhas que são construídas, às vezes com afrescos pintados por artistas famosos, para a família ir lá no cemitério rezar para homenagear o morto. Usamos também os mármores caríssimos nas lápides. Mas a Joana conta para nós que tudo para expressar a grandiosidade do desencarnado. Mas, na verdade, é mais para satisfazer a nossa vaidade e o nosso orgulho. E a Joana ainda coloca para nós que esse desencarnado poderá estar em situações deploráveis no mundo espiritual, em decorrência da vida que levou na Terra. Porque o que conta são os nossos valores que se agregam de acordo com a forma que nós vivemos o dia a dia na Terra.
E a Joana ainda põe um lamento aqui no texto. Ela diz assim: se todos esses recursos fossem encaminhados para diminuir o sofrimento de milhões de criaturas enfermas, esfomeadas, excluídas do conjunto social. Olha quanta reflexão, né, para nós na noite de hoje. E principalmente neste momento que nós estamos vivendo, onde nós dizemos assim: poxa, eu não pude nem velar o meu ente querido, eu não pude nem participar de um enterro prolongado. E a Joana está dizendo para nós que importância isso tem. A importância é da prece, é da oração. E a Joana continua, ela diz: quando se tem a consciência do real significado da morte, na condição de passaporte para a vida, a alegria da imortalidade substitui a angústia do eterno adeus, substitui a promessa do juízo final, substitui o respeito, a respeito daquele nunca mais que a gente acabou de falar um pouquinho aí antes. E ela ainda continua dizendo que a permanência do corpo na Terra tem data de validade e que nós precisamos aprender isso, entender isso, que não existe a eterna juventude e que é preciso, sim, cuidar do corpo, como está lá no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito. Lembrando sempre que o corpo é um instrumento de manifestação do espírito encarnado. E o espírito encarnado precisa de um bom instrumento de trabalho para o processo evolutivo no qual nós nos encontramos. E a Joana ainda coloca para nós que Deus provê para nós o quanto, quer dizer, a quantidade necessária de energia que nós precisamos para a presente reencarnação. E esta quantidade de energia é suficiente para nós também vivenciarmos as oportunidades para o desenvolvimento ético, moral e espiritual que precisamos ter do ser humano. Então, só cuidar do corpo pode produzir um vazio existencial tedioso e infrutífero para a vida que se segue. Por outro lado, querer que o corpo dure para sempre seria terrível para aqueles portadores de enfermidades degenerativas, de paralisias, de transtornos psicológicos graves, e todos aqueles que estão num processo de expiação dolorosa. E que às vezes nós queremos brincar de Deus, queremos dar ordens para Deus, mas esquecemos que Deus age com sabedoria, Deus age com perfeição e Deus age com muita misericórdia e bondade. Então, quando a consciência da sobrevivência chega, quando nós identificamos o desconhecido ali através do bico de luz, como na história aí que eu contei do Simonetti, né? Vem o entendimento para nós de que a felicidade não é deste mundo. E está lá ensinada na Bíblia desde o Eclesiastes. Vem o entendimento de que existe uma plenitude de felicidade, sim, mas não está atrelada ao corpo físico e nem no mundo material como na Terra. Aqui a felicidade é relativa, são momentos de felicidade. E é preciso manter a alegria de viver e de lutar, apesar da partida daqueles entes queridos que se foram antes. Então, essa alegria de viver, essa alegria de lutar, apesar da perda, é preciso buscar o enfrentamento ao sofrimento e nunca a acomodação,
para a aceitação passiva das ocorrências perturbadoras, deixando para resolver muitas vezes em outras encarnações. E nós estamos é nessa que nós precisamos ir tomando consciência e irmos aprendendo a conviver com esse perseguidor, com esse misterioso, decodificando esse misterioso, desmistificando esse misterioso. Essa alegria de viver e de lutar que nós precisamos continuar tendo, apesar da perda, vai ampliar os nossos horizontes mentais, porque vai trazer para nós aquele entendimento daquelas 3 perguntas capitais da filosofia de todos os tempos. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então, essa alegria de viver e de lutar apesar da perda também promove enriquecimento emocional superior, porque vai nos ligar à atmosfera psíquica do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores, que vão segurar na nossa mão e vai dizer: força, irmão, força, irmã, você não está sozinho, eu estou aqui junto com você e estou mostrando para você que a vida continua. A vida é feita de encontros e reencontros. Esta alegria de viver e de lutar dá esperança para alcançar as metas significantes da vida, à medida que se luta para consegui-las. A vida segue e, com certeza, os reencontros vão acontecer. Então, esses bicos de luz que formam o holofote e desvenda o perseguidor, desvenda o desconhecido, nos orienta a fazer, a Joana diz, as orações ungidas de amor e de respeito pela memória do ente querido que está partindo. Nos fomenta a recordação carinhosa dos momentos de afetividade que tivemos na convivência. Um lamento gostoso, feliz, lembrar de momentos felizes. A comunicação entre os 2 planos da vida, ela é incessante. E durante o sono físico, o Espiritismo nos mostra que nós temos uma morte a cada noite, porque toda vez que o corpo descansa, o espírito se desprende e vai encontrar os objetos do seu interesse, os amigos do seu interesse, nesse intercâmbio entre os 2 planos da vida. Então, toda vez que dormirmos, estaremos vivenciando uma etapa da morte. É preciso, então, que nós vençamos esse medo atávico que nos persegue há anos a fio, encarnações e encarnações a fio. Esta herança de vidas remotas e começar a ter consciência de que Deus jamais nos esqueceu, pois nos processos de mediunidade, esse intercâmbio das comunicações, nós temos a prova de que a vida continua. E esta prova vem desde as épocas remotas. Deus está conosco desde o tempo do homem das cavernas, onde, através das pinturas rupestres, nós podemos verificar que eles já tinham esta consciência da imortalidade do espírito. Hoje, as vozes são numerosas e organizadas, graças à espiritualidade superior, através do trabalho abençoado de Allan Kardec na codificação espírita. Então, simplicidade no velório, afetividade e respeito para os que partem, vibrações de amor, são os que essas vozes do além nos recomendam.
e que nós não fiquemos tristes por causa da falta de homenagem nos velórios atuais, devido principalmente a esse momento em que nós estamos vivendo. E que nós possamos entender que o nosso querido, o nosso falecido, não precisa disso. Ele precisa do nosso amor e das nossas preces. E a Joana diz que ninguém consegue driblar a morte por mais que se intente. E aqui, para descontrair um pouco esse nosso papo fúnebre, eu lembrei de uma história que o Jamiro contou para nós. O Jamiro, um palestrante espírita, ele veio fazer uma palestra lá no Centro Espírita Natalício de Jesus um tempo atrás. E ele veio falar sobre esse tema. Então, o Jamiro contou o seguinte, que a morte bateu a porta de uma pessoa, e essa pessoa era uma pessoa muito cabeluda, tinha um cabelo comprido, muito cabelo. Então, a morte chegou na porta da casa dele, toque, 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 ele atendeu. Aí a morte olhou bem para ele, como que para guardar a fisionomia dele, os cabelos compridos que ele tinha, e falou para ele assim, amanhã, a tal hora, eu venho buscar você. O cabeludo ficou muito preocupado, ficou apavorado, como o homem lá do Simonetti, né, na estrada deserta. Ficou super preocupado. E aí ele falou, mas eu preciso arrumar um jeito de driblar a morte. E a Joana está dizendo aqui, ninguém consegue driblar a morte por mais que se intente. O que o cabeludo fez? Mandou passar a máquina zero da cabeça. Rapou o cabelo. Ficou carequinha. Carequinha. No dia seguinte, na hora acertada, a morte está lá. Toque, toque, toque na porta dele. Ele atende, a morte olha bem para ele e fala assim, mas cadê aquele cabeludo que mora aqui e que eu vim para buscá-lo? E ele diz assim, não sei desse cabeludo, não sei, não está mais aqui, não mora mais aqui, não conheço, não sei onde está, não posso dar nenhuma informação. Daí a morte vira para ele e diz assim, já que o cabeludo não está, eu vou levar o careca mesmo. E leva o careca. Então, essa história, brincando assim, né, nós vamos vendo que a hora que chega, estejamos cabeludos, estejamos carecas, estejamos com a mala pronta, ou estejamos com a mala vazia, a bala, a mochila espiritual, ela vem e nos leva. Então, é importante que nós fiquemos preparados com a nossa mochilinha. E, para finalizar a nossa conversa de hoje, a Joana traz alguns conselhos para nós. Ela diz assim, pensa com frequência e com tranquilidade na tua desencarnação. Considera o momento, por mais distante que te apresente, que ele chegará fatalmente. Recorda os teus desencarnados com carinho, envolvendo-os em ternura e orações. Fala-lhes mentalmente a respeito da realidade na qual se encontram e de como se devem comportar, procurando o apoio de seus guias e a proteção do Senhor da vida. Morrendo e retornando logo depois, Jesus cantou o hino da imortalidade gloriosa que culmina sua trajetória na Terra de maneira insuperável. Então, que nós não fiquemos apavorados com esse medo da morte, mas que nós possamos entender que esse intercâmbio de ir e vir faz parte da vida, e apenas a vida existe. Graças a Deus, obrigada a todos. Agora nós teremos a prece pela Elaine para podermos encerrar a nossa reunião da noite. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos
agradecer ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, a todos os mentores, benfeitores, que nos proporcionam esse encontro semanal para ouvir essas belas palavras. Vamos agradecer ao nosso Centro Espírita, Natalício de Jesus, por todo o aconchego, todo o acolhimento que Ele nos faz, nos proporciona. E antes de fazermos as nossas vibrações, vamos fazer uma prece. Essa prece se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é a de número 61. Senhor Todo-Poderoso, que vossas misericórdias se derrame sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que brilhe a vossa luz aos seus olhos. Tirai-os das trevas, abri os seus olhos e os seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericordiosa indulgência em favor dos nossos irmãos que acabais de chamar do exílio. Fazei com que o retorno seja o de filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenham cometido, para vos lembrardes somente do bem que tenham podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos, mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrandeis a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de vós. Que a luz se faça para ti, aos nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrê-los, envolvendo-os e ajudando-os a sacudir para longe das tuas cadeias terrestres. Vejam e compreendam a grandeza do nosso Senhor. Submetam sem queixas à sua justiça, mas jamais se desesperem da sua misericórdia, nossos irmãos. Que um profundo exame do passado abra as portas do futuro, fazendo-os compreender as faltas que deixaram para trás, bem como o trabalho que os esperam, para que possam repará-los. Que Deus os perdoe e que os bons espíritos os amparem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e pedem que orem por eles. E assim, Pai, nós rogamos pela misericórdia divina para que todos sejam amparados, os que já se encontram em outra dimensão e a nós que ficamos. Que possamos ter o entendimento, que sintamos as dores, as tristezas, mas que acima de tudo, sintamos a mão desse Mestre, desse Pai amoroso e misericordioso, que sempre nos ampara, e que possamos entender que a vida continua, que não deixemos as tristezas, conforme a Joana nos colocou tão bem, façam parte de nossa vida. Que sigamos sempre em frente, sempre sabendo, sendo sabedores da misericórdia divina, que chegaremos lá, que conseguiremos evoluir, sem temores, sem medos, mas com muita fé, com muita esperança e com nosso amor fraternal pulsando nas nossas veias.
E é este amor, Senhor, que nós transformamos em vibrações e vamos levar em todos os cantos do nosso planeta, onde haja um irmão sofrendo alguma dor, seja ela física, moral, espiritual, que eles sejam amparados, recebam esses fluidos de amor, de esperança, de fé, de coragem, para que consigam sempre caminhar no bem, certos de que todos nós encontraremos a redenção. Vamos vibrar por todos os dirigentes das nações, para que façam em suas nações a paz, a fraternidade e a solidariedade. Para que esses dirigentes trabalhem afinco no bem das suas populações. Vamos vibrar por nossa cidade, por nosso bairro, pela nossa vizinhança, pelo nosso lar. Que todos recebam esses raios de bênção e que todos consigam encontrar a paz, o amor e a certeza de que nunca estamos sós. Vamos vibrar por todos esses trabalhadores que estão trabalhando afinco no combate a esta pandemia. Sejam eles, desde os médicos, cientistas, até os nossos amigos que mantêm a infraestrutura, zeladores dos locais. Vamos vibrar por todas as casas de abrigo, de repouso, todos os asilos, orfanatos, por todos aqueles que acolhem o irmão. Vamos vibrar por todos os templos religiosos, para que levem aos seus frequentadores, aos seus seguidores, a paz, o amor, para que neste momento em que estamos passando, todos consigamos nos manter firmes e fortes, sempre sabedores desse amor infinito que o Pai tem para conosco, desse amor infinito que o nosso Mestre veio nos ensinar e praticou enquanto aqui na Terra. Que possamos sentir este amor dentro dos nossos corações, no mais fundo da nossa alma. E sigamos em frente, sempre juntos, nesse laço de irmandade que temos que cultivar aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, nosso Pai, nosso Mestre. Todos estão bem? Um beijo muito amoroso no coraçãozinho de cada um de vocês.